Da mesma forma em que a pele do corpo, a pele da vulva, ela vai se modificar. Então há uma redução de volume, há um aumento de flacidez e aí os grandes lábios ficam realmente murchinhos. Há tratamento para isso, hoje a gente tem olhado muito para isso, tá? Porque as mulheres estão bem, estão saudáveis e elas têm uma vida sexual ativa e elas querem mostrar vitalidade mesmo na área íntima. Na verdade, eu acho que tinha que parar com isso ser um marco. Porque isso era um marco quando a gente vivia 50, 60 anos. Hoje, entrar ou não na menopausa não mudou nada na minha vida. Eu namoro há 7 anos, eu tenho uma vida super ativa, estou curtindo os filhos. Não fez diferença. Então, ou seja, eu acho que tem muito mais a ver com o contexto geral que a pessoa vive, né? Então, essa questão da saúde, cultural, a questão até emocional, sabe? A gente tem que parar de achar que a menopausa, ela é um marco negativo. Eu estou numa fase de uma luta eterna com melasma. E me assusta um pouco porque eu já faço tudo que me orientam. Então, uso protetor solar, tratamento tópico, passando coisa, laser. E eu tenho muita dificuldade de conseguir clarear. E o que me assusta é que eu sei que tem um fator hormonal, então só o fato de ser mulher, né, já está aí favorecendo, mas o uso de anticoncepcional, a gravidez vem aí lá na frente e isso me assusta um pouco. Eu enfrento nos idosos muita resistência a usar protetor solar ainda, talvez porque hoje as crianças já crescem, já nascem, já crescem sabendo da importância e já é um hábito. E os idosos às vezes até com lesões de pele já e essa resistência a usar. Então eu queria pedir a sua ajuda, inclusive em alternativas que a gente tem hoje, por exemplo, spray, enfim, oral, o que pode ser feito tanto sobre conscientizá-los, mas também de alternativas para o uso. Natural ou harmonizado? A medicina e a dermatologia vêm buscando cada vez mais que os cuidados com a pele e com o corpo respeitem a individualidade do paciente. E pensando nesse assunto, a gente trouxe hoje a dermatologista Raquel Guerra para falar com a gente sobre esse assunto tão importante de cuidado. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. E junto comigo hoje, o nosso time completo de médicas, Mônica Campanha e Maria Luísa Cavalieri. Bem-vinda, Raquel. Já estou cheia de dúvidas aqui. Né? Seja bem-vinda, Raquel. Estamos animadíssimas com a sua presença aqui. Obrigada, e eu mais. E para começar a nossa conversa, eu quero já trazer esse tema importante, que a gente vê hoje uma distorção da imagem com as redes sociais, muito uso de filtro, os exageros sendo expostos. E eu queria saber, na sua prática de tantos anos na dermatologia, como você tem lidado com isso, se você acha que as pessoas estão perdendo a naturalidade. Bom, Laís, é um fenômeno, né, que começa e a dermatologia ela evoluiu muito, então o recurso ele aumentou em preenchedor, toxina, e a gente se empolga e começa a fazer. Então a gente tem um primeiro movimento que vai para o exagero, que vai por essa busca de corrigir tudo e que acaba encontrando a questão dos padrões de beleza, das métricas, e a gente deixa de ter então uma beleza que é única, que é individual, para a gente ter um ideal para ser buscado, para ser atingido, né, de medidas de boca, contorno, malar. E isso embeleza muita gente, traz muitos exageros que nem sempre são bonitos, e a gente acaba não tendo muita autenticidade. E isso não é bonito, né? Então hoje a gente começa a voltar de novo, olhar para o que é autêntico. Então buscar uma beleza, uma melhora, mas com mais naturalidade. A gente ainda vê no dia a dia mulheres que exageram, que ainda estão naquele desejo por uma perfeição, que às vezes até não fica bonito, né? Mas eu acho que a tendência é a gente buscar ser mais natural, uma beleza íntima, né, própria. Eu até queria abrir uma questão com você, Raquel, porque eu sou geriatra, né? Então eu percebo que às vezes, com a pessoa idosa,
pode haver assim certas dificuldades nesse ponto assim maior de aceitação do envelhecimento em si, né? E esse termo anti-aging, por exemplo, que a gente até evita falar hoje, né? Porque o anti-aging seria contra o envelhecimento, então é aquilo que a gente já conversou muito, o que a gente quer é a melhor versão, mas pessoas que estão nessa busca, não querem envelhecer e que infelizmente às vezes encontram profissionais não éticos e que disseminam essa ideia na pessoa e convencem a fazer certos procedimentos que não ficam bons. Então a gente às vezes vê o exagero na pessoa que está envelhecendo e que não combinou aquilo que foi feito. Mônica, é justamente isso, porque não é anti-aging, né? A gente não consegue não envelhecer. Mas a gente consegue envelhecer bem, a gente consegue fazer um trabalho de gerenciamento desse processo. E aí você tem uma pele, uma aparência que expressa a sua saúde, que expressa como você está como um todo. A pele, historicamente a gente sabe disso, ela é um ponto de manifestação de várias doenças, tanto de doenças hormonais, de alterações sistêmicas. E quando a gente tem saúde, você tem uma pele boa, você tem uma pele com menos mancha. Quando você se cuida melhor, tem menos estresse, tem melhor alimentação, a sua pele ela reverbera isso. E é isso que a gente busca. A gente tem muito recurso hoje para isso, para envelhecer de uma forma mais agradável, mais gentil, mas para isso a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. Na verdade é uma orientação que a gente tinha que buscar lá atrás, né? Então, igual ela isso, quanto mais cedo você tem um dermatologista para chamar de seu, melhor vai ser, né? Desde que ele tenha todo esse cuidado de ensinar exatamente isso. É claro que tem alguns fatores que são, né, inerentes a algumas doenças e tudo mais, mas fora isso, a gente vai até falar sobre isso depois, o que a gente pode fazer, e eu estou super assim empolgada para ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Porque para trás para mim já não funciona, mas por exemplo, eu vejo que eu na menopausa hoje, o tanto que a pele realmente sofre um impacto muito grande, né? E aí fica nítido, e a gente vê as pacientes principalmente que não fazem reposição hormonal, essa questão do ressecamento, do envelhecimento, eu queria que você falasse um pouco, primeiro, assim, se realmente piora em função disso tudo, da pessoa não ter se preparado, e o que a gente pode de repente está fazendo nessa fase para reverter isso um pouco, Raquel? Bom, a gente chega no auge, Malu, da nossa forma física, da pele, da aparência, ali pelos 25, 30 anos. E a partir daí a gente começa a envelhecer, é a realidade. A quantidade de colágeno, a espessura, a firmeza da nossa pele, ela vai reduzindo ao longo do tempo, e isso num processo lento, mas para a gente ter ideia, a gente perde 1% do colágeno que a gente tem na pele por ano. Nossa. A partir dos 25 já? A partir dos 25. E na menopausa dobra a perda do colágeno. Exatamente. Com a menopausa, com a mudança hormonal, porque o estrógeno ele é vida para a mulher. Essas perdas, elas aceleram muito, então a gente vai para o dobro disso. E é por isso que a gente percebe, eu acho que isso todo mundo percebe, como há um envelhecimento mais rápido, mais evidente nessa época, né, do climatério. E hoje a gente pode controlar isso, a gente pode tratar isso. E quando a gente observa isso, a gente começa a acompanhar uma mulher lá atrás, a gente vai dando orientação de alimentação, o uso do colágeno, que hoje a gente fala tanto e que sim, tem sentido e tem melhora. A gente até fala sobre isso, então o colágeno, a gente quer saber essa orientação tem mesmo. Essa dúvida, então o colágeno a partir de que idade, e ele realmente vai fazer diferença então para essa mulher envelhecer melhor? Faz diferença. A verdade, a partir aí dos 40 anos, eu recomendo para todas, tá bom? Para todas as pessoas, 35, 40. Há uma melhora na espessura, na qualidade, hidratação da pele quando a gente usa o colágeno. Isso é evidente clinicamente, aí a partir de alguns meses, 2, 3 meses de uso. Mas nas mulheres que estão em período de climatério, isso passa a ser fundamental. Então, na menopausa, passa a ser fundamental usar esse colágeno. E para nossa sorte, pelo menos para minha, né? Sua ainda não, Laís, mas para nossa sorte, as mulheres já em climatério, elas respondem melhor ao colágeno oral do que as mulheres mais jovens. Os cuidados com a pele, né? Quando a gente pensa em menopausa, eles realmente precisam ser mais enfatizados, né?
A Malu perguntou se a gente tem um decréscimo, né, na pele, pela idade ou pela menopausa. São as duas coisas. Quando a gente está na menopausa, a gente tem na pele tem receptor de estrogênio. O estrogênio diminui e a gente passa a ter um afinamento da pele, o que a gente chama de atrofia, né? Então, realmente tem um aceleramento desse envelhecimento também pela falta do estrogênio. Então, é uma fase que precisa de muita atenção mesmo. E o que mais que a gente, né, tem de opção, Raquel? Porque o colágeno é uma cerejinha ali do bolo, né? Sim, sim. A gente tem o cuidado com essa época, ele requer algumas coisas, né? A gente tem realmente a redução do colágeno, o afinamento, essa atrofia. A gente tem também nesse período uma redução da secreção da glândula sebácea, então a hidratação, a oleosidade da pele. Por isso que fica mais ressecada. Mais ressecada, Marca mais né, sensível, então aquelas linhazinhas finas. É um conjunto, a gente precisa otimizar o skincare, o cuidado diário, então a pele, a partir do climatério, a partir da menopausa, ela vai precisar de mais hidratação, ela vai ser uma pele mais seca. A gente precisa aí reforçar os cuidados que vão melhorar ruga fina, então ácido hialurônico tópico, outros ácidos, mesmo como o ácido retinóico, eles são muito eficientes em melhorar esse aspecto geral da pele. E de procedimento nesse período, a vedete são os bioestimuladores, porque a gente consegue melhorar espessura, melhorar flacidez e sem haver ganho de volume, tá? Sem haver então, é o que a gente busca, sem haver então a modificação da face. E não só o bioestimulador injetável, mas também os procedimentos que fazem esse bioestímulo, como o ultrassom microfocado, que é o ultraformer, e mesmo os lasers. Agora, muito importante nessa fase é a gente cuidar da qualidade. Hoje a gente fala muito em skin quality, em qualidade da superfície da pele, porque isso traz viço, né? Às vezes uma pele está sem nenhuma ruga, sem nenhuma marca, o botox está em dia, está preenchida, mas a pele não tem viço. A pele, então, a pele bonita, tratar as manchas, melhorar a hidratação, melhorar esse cuidado, ele rejuvenesce e embeleza. Tem muita coisa então para ser feito, né? É claro que assim, tudo bem, nem todo mundo vai ter às vezes acesso a isso tudo. Então a gente sabe que não é barato você estar ali, mas você vê que tem coisas que são básicas. A hidratação, né? Ou seja, esse cuidado, depois a gente vai falar da questão do sol, do protetor solar. Exato. Ou seja, tem como realmente você chegar lá na frente bem, né? Hoje em dia a gente tem informação demais, então assim, não faz sentido. Ô Raquel, então aproveita e fala para nós um pouquinho, assim, porque como você falou e a gente sabe, os efeitos do estresse, do estilo de vida sobre a pele, né? Eu como geriatra, eu tô sempre levando os pacientes a pensar, além da estética, claro, os benefícios, a pele é o maior órgão do corpo, então se ela não está bem, ela está refletindo alguma coisa que não vai bem, mas também da gente saber que se a gente quer ter uma pele boa, a gente precisa cuidar da saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Mônica, na verdade, junta tudo, né? É o que vocês duas falaram. A pele é o maior órgão e ela reflete a nossa saúde. Então, se a gente está bem, a pele está bem. Mais importante, muito mais barato do que o procedimento, é como a gente cuida da nossa saúde, é qual estilo de vida a gente vai seguir. Né, de alimentação, exercício, a exposição ao sol, esses cuidados. Quando a gente fala em hidratação, antes de pensar no creme, a gente tem que tomar água. Hidratação, né? Não, né? Então, assim, as coisas elas são, o simples, ele é fundamental e às vezes é mais difícil de fazer, né? Porque mudar hábito é muito difícil. E aí a gente chega no estresse. O estresse, a qualidade do sono, eles impactam na nossa aparência de uma forma muito direta e muito rápida. Impressionante. Incrível, né? Tem um estudo que é bem legal, que 2 noites mal dormidas, a gente já tem aumento de ruga, diminuição de hidratação, aumento de descamação. Então, de uma forma muito objetiva, a gente envelhece mais quando a gente está mais estressado, quando a gente dorme menos. E é um problema, porque gerenciar estresse é um problema. E essas gerações mais jovens, elas vêm submetidas a alguns tipos de estresse que são
que são muito impactantes e que talvez a gente não teve, que a gente tem a rede social, Isso. né? E eles estão exposição submetidos, exagerada, isso, né? E há padrões de imagem, de estilo de vida, do que é ser feliz. Todo mundo é feliz menos eu. Todo mundo é bonito menos eu, né? E é tão impactante essa coisa da rede social que há poucos anos eles descreveram uma entidade nova, né? Uma doença nova, pensando em estresse, que chama dismorfia Snapchat. O Snapchat é uma rede social que é de adolescentes bem jovens, e várias crianças deprimidas porque elas não se enxergavam no mundo real, elas não se enxergavam sem filtro. Nossa, gente, que doença, né? E as pessoas, assim, em menor grau, os adolescentes, eles vivem isso porque tá todo mundo lindo, e só a foto dele que não fica boa, né? E todo mundo busca ter a aparência do filtro, né? Assim, é assim que eu quero ser. Isso não é possível. Isso. Outra, né, assim, do que estressa as pessoas, as fotos, a selfie é uma foto muito perto e que deforma essa proporção de nariz, boca. As pessoas buscam mais tratamento de nariz, preenchimento de lábios, para ficar bonito, por causa disso. Ai, que loucura. Porque na foto selfie não tá bom. Então, a selfie passa a ser a sua autoimagem. E isso precisa ser mudado, porque isso além de todas as questões, isso é envelhecedor também. E é uma doença mental, mental, porque eu acho que essa questão da rede social, ela vai além dessa questão com a própria imagem, que é terrível, né? Você fica se comparando, olhando. Existe a questão do estresse que a rede social causa como um todo, na questão da comparação da vida, né, gente? Do estilo de vida, então eu fico vendo isso por ter filhos jovens, a questão do desempenho, da concorrência profissional. A gente estava falando aqui sobre a gente mesmo. Pô, eu sou de uma geração, bastava você trabalhar, ser bom no que você faz, o outro paciente vai te indicar e tá ok. Hoje a gente tem um trabalho a mais que é exatamente isso aqui, estar na rede social, para ser visto, para ser validado, não basta você ser bom. Então isso gerou um trabalho a mais, um estresse a mais, e isso vai envelhecendo a gente, óbvio, não tem como, né? Difícil. Raquel, eu queria aproveitar que a gente está falando aí de danos à pele, né? Pedir sua ajuda para a gente conversar um pouquinho sobre protetor solar. A questão do sol, né, é inegável. Eu acho que o conhecimento as pessoas têm de que o sol ele é muito danoso à pele. Mas eu enfrento nos idosos muita resistência a usar protetor solar ainda, talvez porque hoje as crianças já crescem, já nascem, já crescem sabendo da importância e já é um hábito. E os idosos, às vezes, até com lesões de pele já, e essa resistência a usar. Então eu queria pedir a sua ajuda, inclusive em alternativas que a gente tem hoje, por exemplo, spray, enfim, oral, o que pode ser feito tanto sobre conscientizá-los, mas também de alternativas para o uso. Bom, o sol, ele é o maior envelhecedor da pele e é o principal causador, né, do câncer de pele. Então, a fotoproteção, ela é fundamental, isso não se discute assim. É preciso usar. Hoje a gente tem a sorte, houve uma mudança de cultura. Eu sou de uma geração que tomava sol, que gostava de torrar, de ficar queimada. Passava urucum. Tanton, raíta, essas coisas. E isso mudou, né? As pessoas não sofrem mais queimadura. Uma queimadura solar com bolha, ela é um fator de risco para melanoma, que é o câncer de pele mais grave de todos. Então, é importante a fotoproteção em todas as idades. É claro, Mônica, que o efeito do sol ele é cumulativo. E o efeito da fotoproteção, ele é principal nos mais jovens, porque 80% a 90% da exposição da vida, ela vai ocorrer ali até os 18, 20 anos. Olha. Depois a gente vai trabalhar, a gente vai para dentro de casa, ou está acamada, não sai. Então, o estilo de vida ele vai mudando, né, nas diferentes fases, e essa necessidade, ela sim muda. É muito importante a gente focar, quando a gente pensa em fotoproteção, a gente focar nos jovens, focar lá na criancinha, trazer um hábito para elas. Mas o idoso tem que usar filtro? Tem. A gente sabe que aqueles pacientes que já têm lesão, que já têm a ceratose actínica, lesões que são, então, pré-malignas, que podem evoluir com câncer de pele,
o simples fato de se iniciar um uso de filtro solar reduz o número dessas lesões. Isso que eu queria saber. Então, Sempre é tempo para começar. Ou seja, porque aquela história, então até os 25, todo o sol que você já tomou é o que hoje lesou sua pele. Então daqui para frente não vai ter isso mais. Mentira, né? Não, tudo que você... E vai, cada sol ele vai impactando, né? Até a gente chegar ali na borda do copo, uma hora derrama. Nossa. Então pode ser aos 80, pode ser aos 60, aos 50. Então o câncer de pele é uma realidade e é sério, porque a gente tem os tipos mais comuns que não fazem metástase, mas que muitas vezes eles podem desfigurar. Mutilar mesmo, né? E tem o melanoma, que é muito grave e que tem uma alta mortalidade. Então precisa usar. Raquel, mas tem vindo aí uma nova geração de envelhecimento, né? Nós vamos ver daqui uns anos novas pessoas envelhecendo de uma forma completamente diferente, né? Porque hoje a gente já se cuida desde cedo, claro. Então a expectativa, até mesmo com a autoimagem, né? Assim, como que eu vou chegar quando eu tiver 60, se eu me cuido desde hoje? Então, acho que tem muita coisa aí pra gente pensar, né, a respeito. E até essa questão do sol, eu vejo isso com a minha irmã. Eu era essa geração que tomava muito sol. A minha irmã, 7 anos mais nova, nunca gostou. Que isso, é outra pele. Faz muita diferença. Eu falo, mãe, por que você me deixou? A mãe sempre carrega a culpa é dela. Mas muda, assim, eu acho que existe um olhar hoje, e não é um olhar só dentro da medicina, é um olhar entre as pessoas da gente cuidar de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em longevidade, em envelhecer bem, como a gente vai viver mais, a gente tem tecnologia para viver mais, a gente tem mais tratamento, melhores hospitais, melhores condições de vida, mas como que a gente quer envelhecer? Você falou isso aqui no início, né? A gente não quer viver mais para ter mais tempo de cama, a gente quer viver mais para ter mais tempo de realização, de sonho, de prazer, né? Para viver mais realmente sendo quem a gente quer, quem a gente sonhou pra gente. E isso vai mudar. Eu acho que a gente é uma geração que marca isso. Eu acho que as mulheres hoje com 50 anos, elas são completamente diferentes como grupo de todas as mulheres que chegaram aos 50 anos antes. São mulheres que estão jovens e que não estão só bonitas, elas estão saudáveis. Elas fazem exercício, elas se cuidam, elas têm boa aparência, mas elas estão no mercado de trabalho, elas estão competitivas, cheias de projeto, de sonho, né? Sim. Você não. Eu vou chegar lá. Ainda está chegando. Mas, assim, a gente está numa... Eu desejo um monte de coisa aí. Sim. Quando eu penso nisso, né, assim, eu tenho um monte de sonho, um monte de coisa que eu quero fazer e 50 anos não me parece muito. Na verdade, eu tenho muita experiência, eu aprendi muita coisa até aqui. Então, eu tenho muita bagagem para andar mais à frente ainda. E é isso, porque antigamente era até engraçado falar essa questão do mercado de trabalho, que é uma cultura até brasileira, né? Ou seja, quando você chega no auge de maturidade, de conhecimento, de experiência, a sua mão de obra devia valer muito mais. Eu acho que na nossa área médica a gente ainda tem essa vantagem, né? Ou seja, se a pessoa se atualiza e tudo, quanto mais experiente você é, mais valorizado você é. O que não acontece muitas vezes em outras profissões. A pessoa vai ficando velha, às vezes não tem espaço, o jovem vem e ocupa seu espaço. E é exatamente isso, eu acho que enquanto a gente tiver motivação, saúde, eu acho que só para quando acaba, né? Só que é isso, eu vejo isso, que muitas vezes hoje a minha imagem, ela não condiz às vezes com essa energia, com essa coisa que você, sabe? Você fala, caramba, eu consigo fazer tanta coisa que um monte de gente mais nova não consegue, tal. E aí você se sente envelhecido e aí você começa a buscar. E eu, claro, eu tenho pavor dessa questão da distorção mesmo, tanto que eu fico assim resistindo, mas buscar esses procedimentos que podem assim, né, te dar a sua melhor versão, né, corrigir talvez um pouco ali os erros e te manter bem, isso é fundamental, isso é fantástico. Na estética, né, no visual que você é por dentro. Claro. E isso é autocuidado, né, gente? Eu acho que isso não tem nada de errado, a mulher querer estar bem. É isso, você tem que ter realmente alguém que consiga te colocar na sua melhor versão de forma natural.
né? Sem excessos, né? Eu acho que é por aí. Isso, a nossa aparência, ela tem que representar o que a gente é. Isso. Parece clichê, mas a beleza vem de dentro Vem mesmo, de dentro, né? vem de dentro. A gente quer uma aparência que represente essa vivacidade, essa vitalidade. Gente, aproveitando aqui então, Raquel, a gente tem um quadro aqui no nosso canal que chama Tô na Fase, onde cada uma de nós, porque como a gente tem aqui, né, deu para perceber, gerações diferentes, aí a gente começa a falar a fase de cada uma. E como você já começou até a comentar, eu vejo exatamente isso, eu tô na fase de ter que correr atrás do prejuízo por ter vindo de uma geração que tomava muito sol, isso é fato, né? Então assim, eu olho né, as manchas, né, na mão, no rosto, claro que na pele eu venho fazendo procedimentos, né, de clareamento e tudo mais, mas você vê, aos 25 anos, até na medicina, né, ou seja, que tem tudo a ver com o que você falou, foi quando eu me conscientizei mais ou menos. Meu ex-marido, eu tenho que agradecer ele, porque ele ficava, você é branquinha, você vai ter câncer de pele, tem que passar protetor, e aí eu realmente acho que eu parei de tomar sol, porque até os 25 eu me achava garota de praia, Raíto, Tom, é isso mesmo. E aí hoje, por mais que eu faça, eu acho que não ter tomado sol mais esse período pode ter ajudado um pouco, mas eu ainda vejo que tem coisas que assim, que não tem jeito. Olha, a pele, por exemplo, a gente brinca que uma vez o Enaldinho tirou uma foto minha na praia com um bichinho, um caranguejinho, e aí depois ele foi mostrar pra namorada e ele falou, mas quem que é essa velhinha que tá segurando o caranguejo? Eu quase morri, a velhinha era eu, porque a minha mão, um aspecto extremamente envelhecido, né? Só que, eu quero até que você fale muito sobre isso, o que eu posso fazer hoje e tal, mas o fato não posso mais tomar sol, porque eu continuo adorando, tipo assim, correr no sol, fazer essas coisas, sabe? Então, como é que fica isso? Bom, tem que usar protetor solar. Mas camisa UV, ou seja, para mim, por exemplo, só o protetor Luvas. É pouco? Bom, vamos lá. A gente tem duas coisas, né? A gente tem que usar o protetor, o ideal seria as luvas, o filtro, a camisa UV, tudo. Ou não tomar sol, se a gente pensa nisso. Mas a gente pensa em qualidade de vida, né? O exercício ao ar livre, a exposição, ela muda o humor, e muda o humor em todas as idades. Então, a questão é risco-benefício. É para isso que a gente precisa de orientação. Uhum. Então, como que a gente vai fazer? Vamos entender, olha, o sol ali de 10 às 3 da tarde é um sol de maior risco para câncer de pele. O sol o dia inteiro, o tempo inteiro, ele é um sol que tem o mesmo risco para envelhecimento. Olha. A UVA, que é o raio que vai mais profundamente, que faz mais envelhecimento da pele, ele está igualzinho, de manhã até de noite. O UVB, que faz mais câncer de pele, também envelhece, faz mancha, mas faz a vitamina D, ele está mais entre 10 às 4. Uhum. Então, se eu quero fazer vitamina D, se meu paciente precisa de vitamina D, eu preciso que ele tome sol, não é de manhãzinha, eu preciso que ele tome sol nesse período. Uhum. Menos tempo, com menos áreas expostas. É sempre uma balança. Agora, mão, colo, são áreas assim que em geral elas são muito expostas durante a vida, então elas merecem um cuidado muito especial na proteção. Então, se tem o hábito de correr, tem que proteger, põe uma luva, eu acho que ajuda muito. Você faz uma proteção muito maior mecânica, do que só né? Além do sol. Só com protetor. O colo, as camisas, elas são muito bem-vindas, porque é uma área que sempre fica muito exposta e mesmo tendo parado de tomar sol aos 25 anos, mancha. A gente vai vendo ao longo da vida esse envelhecimento. E por muito tempo na dermatologia a gente cuidou só do rosto. Isso. Né? E aí essas áreas hoje elas estão dando esse sinal, né? E a gente vem hoje olhando mais para isso porque fica discrepante. Fica um rosto bem novinho, sem mancha, sem ruga, com o colo todo manchado, com a mão envelhecida, né? Emagrecida, cheio de manchinha. Não, terrível. Tem uma foto clássica de um caminhoneiro
que o lado dele que ficou no sol, o braço e a face, o tanto que muito envelheceu. envelhecidos em relação ao outro lado. Agora, além dessa questão do envelhecimento inevitável, a questão então do câncer de pele, por exemplo, eu que já tenho essas ceratoses, essas coisas, ou seja, mesmo não tomando sol, eu posso ter um câncer de pele pelas lesões que eu tive, pela exposição que eu tive lá atrás? Exatamente. Então, o certo é estar sempre monitorando. É estar sempre monitorando, né? Pele clara, tem uma história de grande exposição durante a vida, já tem alguma lesãozinha, tem que estar sempre monitorando. O câncer de pele, o que a gente tem realmente é evitar a exposição, é usar o protetor e fazer diagnóstico precoce. O diagnóstico a gente pode diagnosticar lesões que ainda não evoluíram para um câncer, ou lesões muito superficiais e fáceis de tratar. O grande problema de câncer de pele realmente são os atrasos diagnósticos, principalmente nos casos mais fatais, mais letais, como o melanoma. Nossa, eu vou até deixar as meninas falarem "eu tô na fase", porque depois eu quero continuar a consulta com a Raquel com uma outra dúvida. Vai, bastidores. O meu "tô na fase", ele tem muita relação com o sol também. Eu tô numa fase de uma luta eterna com melasma. Nossa. E me assusta um pouco porque eu já faço tudo que me orientam, então uso protetor solar, tratamento tópico, passando coisa, laser, e eu tenho muita dificuldade de conseguir clarear. E o que me assusta é que eu sei que tem um fator hormonal, então só o fato de ser mulher, né, já está aí favorecendo, mas uso de anticoncepcional, a gravidez vem aí lá na frente, e isso me assusta um pouco, assim, como que a gente lida com esse melasma? Bom, melasma a gente fala em controle, tá? Melasma não tem cura. Ele pode ser desencadeado por uma exposição maior ao sol, pelo início de uma terapia hormonal, que seja como contraceptivo, mas uma vez instalado, ele vai te acompanhar. Mas vem cá, o que é o melasma, então, na verdade? O melasma, a gente tem uma produção anormal de pigmento nas células que produzem a melanina na pele, que são os melanócitos. E naquela região específica, ela incide mais no rosto? Incide mais no rosto, tá? Mais nas regiões malares, lábio, mas a gente também tem os tipos de melasma que são mais laterais, mas pode acometer outras áreas, a gente pode ter pigmentação tipo melasma nos braços e no colo. E é genético? Tem um componente genético, tem um fator que vai desencadear, são realmente essas mudanças hormonais e o sol, né? Geralmente o melasma ele começa num momento de uma exposição solar mais importante. Entendi. A gravidez é outro. É tipo um gatilho mesmo, gatilho, né? E uma vez que ele comece, ele vai se manter. O que melhorou no melasma? A gente conhece mais o inimigo, aí, entende melhor, porque não é só a célula que produz o pigmento, mas toda a relação da pele em torno dessa célula que produz o pigmento, hoje a gente sabe que é importante. E o melasma, ele não é só uma doença de pigmentação. Naquela pele onde eu tenho a mancha, eu tenho uma área de envelhecimento precoce da pele. Então, isso muda o nosso olhar, isso muda a nossa forma de tratar. O melasma, ele piora muito com luz, né, com todo o espectro da luz solar, mas particularmente com a luz visível, que a gente fala muito de luz azul, né? Então, e o que barra a luz visível? O filtro solar, ele foi feito para a gente nos proteger contra ultravioleta, o A e o B, mas não para a luz visível. O que trata, né, o que barra a luz visível são os pigmentos. Então, hoje, se tem melasma, é igual a filtro com cor, ou um filtro mais uma base. Nos homens, né, como que a gente soluciona isso? Porque homem também tem melasma, apesar de ser muito mais raro, pelas questões hormonais. A gente tem filtros sem cor que são acrescidos de antioxidantes que vão reduzir o efeito da luz visível no sol. Olha, que interessante. E esses piquenogenol, essas, né, não tem os medicamentos orais assim? Eles fazem diferença? Eles são usados quando nesse caso? A gente soma tudo, tá? Porque é difícil de tratar e a gente vai somando. Sim, os que a gente chama de protetores orais, que na verdade eles vão ter um efeito antioxidante, eles vão reduzir o efeito da luz
na pele, tá? É esse o efeito, como dos antioxidantes no protetor, só que usado de forma sistêmica. Em alguns casos, no início de tratamento, eu uso esses medicamentos por alguns meses, mas eles são muito úteis nos períodos de verão, nos períodos de férias, onde a gente aumenta, não substitui, mas você aumenta a proteção com o uso dessa medicação. Porque aumenta a exposição, né? Exato, nos momentos de maior exposição. Estou adorando a Raquel aqui, porque eu quero falar do meu Tô na Fase também. A minha questão, Raquel, relacionada aos cabelos mesmo. Eu comecei a perceber e também a perceber das minhas amigas queixas relacionadas à queda de cabelo. Então eu comecei de repente a ver umas entradas que eu não tinha e queria saber assim, o que pode estar acontecendo, porque eu estou na fase de me preocupar com meus cabelos. Eu sei que, por exemplo, eu faço química, eu pinto, né, alguma coisa já relacionada à idade, então eu pinto mensalmente, coisa que eu fazia muito espaçadamente, não dá mais. Faço algumas mechas, então a gente abusa na química também, mas eu queria saber se é só isso, se tem aí, eu ainda não estou no climatério, mas sei que já estou quase lá, então queria saber sobre isso, o que você me fala? Bom, os cabelos, a gente chama põe tudo no guarda-chuvinha da queda, né? Mas a gente tem coisas diferentes aí. Eu tenho a questão da química, e a gente vai usando mais química, não só as tinturas, mas os procedimentos de alisamento, ou mesmo o secador, as chapinhas com frequência, isso enfraquece o fio. E eu tenho não uma queda, mas uma quebra dos fios, tá? Então, a química e esses processos mecânicos, o fio vai sofrer e vai quebrar precocemente, isso reduz o volume, aumenta esse frizz. A questão da queda aumentada, ela pode ocorrer sem que a gente encontre uma causa de tempos em tempos, e a gente chama isso, são os eflúvios, tá? A gente tem o eflúvio telógeno, mas ela normalmente ocorre por alguma causa específica, uma doença febril, uma dieta mais restritiva, uma redução de peso importante, ou alguma carência vitamínica, o estresse, tanto físico quanto emocional, então pós-cirurgia, esses clássicos, e eles fazem a queda. O que acontece nesses momentos? É uma carência de ferro, uma carência vitamínica. Naquele momento de carência, o organismo ele tenta poupar energia, então ele tira do cabelo para ir para o que é fundamental, para o que é vital. Então esse cabelo para de crescer e fica por volta de 3 meses, que é o tempo que o cabelo leva, aquele cabelo que parou de crescer, ele leva para cair, porque um novo fiozinho começa a crescer e empurrar ele cai. E aí a gente começa a perceber a queda depois dessa fase de repouso, depois de mais ou menos uns 3 meses. O pós-parto, né, a variação hormonal, a amamentação. Então a gente tem esse tipo de queda que são os eflúvios. E o processo de envelhecimento, climatério, a gente vai ter um afinamento dos fios, então eu não tenho uma queda objetiva, mas eu tenho uma redução de volume dos cabelos, que a gente percebe assim, eu tô com menos cabelo, mas eu não estou achando o cabelo no meu travesseiro de manhã, na hora do banho. O rabo está menor, mas na hora do banho não estou em pânico, então o cabelo está diminuindo. Há um afinamento, então há uma diminuição de volume por afinamento, e a gente ainda tem os quadros da calvície, porque existe a calvície feminina, a alopecia androgenética, onde há uma resposta anormal dos fios à testosterona, tá? Um derivado de testosterona. Então os fios dessa região de fronte e ápice do couro cabeludo, eles vão se tornando a cada ciclo mais finos. Então eles vão sofrendo esse processo de miniaturização que vai culminar com o desaparecimento do fio. Nossa! E isso ocorre na calvície. Então na calvície feminina não há queda de cabelo. Você não percebe uma queda aumentada, mas vai percebendo essa rarefação. A gente começa a ver o couro cabeludo. Isso. E tem como reverter, tipo assim, parar, interromper isso aí? Não? Sim, a gente tem vários tratamentos.
Quanto mais precoce esse tratamento é instituído, melhor, porque enquanto eu tenho um fio em processo de afinamento, eu consigo recuperá-lo, eu consigo reverter a espessura e melhorar volume. Depois que esse fio desaparece, aquele folículo ele é substituído por uma cicatrizinha e ele morre. Então, eu não consigo recuperar esse fio, mas os tratamentos eles são muito eficientes. Eu também vou querer, no particular, depois continuar essa conversa. Me segue, gente, ela já é minha dermatologista. E aí a gente quer saber de você, Raquel, qual que é o seu tô na fase? Bom, eu tô na fase do pânico, porque eu estou entrando, né, no climatério, eu tive minha menopausa há pouco, e ao mesmo tempo que pânico, porque assusta, e porque eu descobri que mesmo em mim havia o preconceito, assim, essa questão de etarismo mesmo, eu não quero contar isso para ninguém, agora contei aqui, né, para todo mundo, mas eu não quero contar isso para ninguém, eu não quero contar isso para o parceiro, porque isso de certa forma me diminui, e olhar para esses sentimentos, entender um pouco melhor o que as minhas pacientes sentem, sabe? Sim. Porque é uma sensação de, eu tive, né, assim, em alguns momentos uma sensação de menos-valia, sabe? Isso. Eu não quero falar sobre isso. E aí, uma fase incrível de descobrir que não tem nada disso. Não. A gente falou sobre isso aqui. Quando eu entrei, é como se... Por que a pessoa não quer falar sobre isso? Porque é como se você falasse, agora eu envelheci, É como se a menopausa fosse tipo assim, não, agora eu virei, sabe? Não, isso não existe, né? Para isso que a gente está aqui, né? Isso é enraizado, porque é de um tempo em que a expectativa de vida era baixa e que realmente, você imagina, se as pessoas morriam com 60, com 40 e tantos, você já estava fim da linha mesmo, né? Hoje menopausa é meio de vida, metade. Sim. Então a gente tem que desmistificar isso também, apesar das dificuldades. Está entrando na melhor fase. Mas eu estou fascinada. Tô fascinada porque eu tive, assim, eu acolhi esse sentimento em mim, porque eu acho que é uma forma de eu ter mais empatia com a minha paciente, de eu entender o que ela está passando. Sim. Mas eu estou fascinada com esse momento, porque eu me sinto mesmo cheia de ideia e cheia de experiência, sabe? Eu tenho já na mala um monte de coisa que vai me levar a outros lugares, a outros objetivos. Patamares, e aí eu olho para vocês assim e acho incrível, porque é isso, a gente não para. A gente tem que se unir e dar voz cada vez mais para essas mulheres, porque é isso. Hoje eu penso o seguinte, você não pode mais ter filho. Ponto. Essa questão hormonal hoje, cada vez menos a gente vê, que a gente está também tentando com esse programa desmistificar, porque a gente vê cada dia no consultório como tem mulheres ainda desinformadas, que não fazem reposição por preconceito, por medo, e que às vezes o próprio colega não está tão informado, tão atualizado. Então a gente pode estar ajudando todas essas mulheres aí a passar por isso de uma outra forma. Sintomas, né? Porque muitas mulheres ainda acham que tem uma coisa incomodando, mas isso é da menopausa e pronto. Por exemplo, não estou dormindo bem, mas é da menopausa, tá bom. Vai conformar, vamos resolver isso. Né? Então vamos resolver. E aí entra a questão da pele toda que a gente conversou aqui. Então... Mas existe um tabu, né? Assim, a reposição hormonal, a gente até conversou muito sobre isso um dia no consultório. Existe um tabu e isso precisa mudar, porque melhora muito a vida da mulher. Exatamente, são hoje raras as contraindicações, né? Então a gente tem que realmente trabalhar mais isso. Informar. A mulher ela precisa saber, né, que ela tem acesso, que ela tem maneiras de viver essa nova fase da vida, que vai acompanhar ela por anos, de forma boa, né? Que ela tenha, que ela consiga. Posso falar, na verdade, eu acho que tinha que parar com isso ser um marco. Porque isso era um marco quando a gente vivia 50, 60 anos. Hoje, entrar ou não na menopausa não mudou nada na minha vida. Eu namoro há 7 anos, eu tenho uma vida super ativa, estou curtindo os filhos. Não fez diferença. Então, ou seja, eu acho que tem muito mais a ver com o contexto geral que a pessoa vive, né? Então, essa questão da saúde, cultural, a questão até emocional, sabe? A gente tem que parar de achar que a menopausa ela é um marco negativo.
Isso aí. Já que é pra ser marco, né? Dá pra gente entrar na discussão longa sobre isso, porque assim, não dá pra gente negar que é um marco. Eu acho que ela só não precisa ser um marco limitante. Um marco ruim. Que não dá também pra gente não dizer que muda muita coisa mesmo pra ruim, mas a gente tem que tentar resgatar, ressignificar. Não dá também pra gente romantizar. Não vamos romantizar. Eu acho que você tem que se preparar para chegar lá. E não porque tem muitas mulheres que passam, gente, até do ponto de vista de sintoma, sem sintoma. Para mim, a menopausa, ela veio, eu entrei precocemente, sempre fiz reposição. Eu te falo assim, por mim. Não estou romantizando, mas hoje eu vivo uma das melhores fases, tipo assim, sabe? Sim, mas então, mesmo a gente tem que tendo pensar os nisso, decréscimos, né? que você vai ter da menopausa, e a gente já conversou sobre isso, às vezes tem sintomas, sinais que vêm nessa fase que às vezes você nem percebe, ela vem ali num bolo do envelhecimento. Mas que você pode não tratar. Precisa se limitar. Isso, exatamente. Raquel, a gente tem um quadro aqui que chama Absurdo ou Verdade, onde a gente seleciona alguns posts para que vocês possam comentar pra gente. Então vamos lá o primeiro, tá bom? Olha lá. Você sabia? A pele da vulva fica frouxa quando a mulher envelhece. E aí? Verdade. Nossa. Verdade. Da mesma forma em que a pele do corpo, a pele da vulva, ela vai se modificar. Então, há uma redução de volume, há um aumento de flacidez e aí os grandes lábios ficam realmente murchinhos. Há tratamento para isso. Hoje, a gente tem olhado muito para isso, tá? Porque as mulheres estão bem, estão saudáveis e elas têm uma vida sexual ativa e elas querem mostrar a vitalidade mesmo na área íntima. Então, cada vez mais mulheres têm buscado esse tipo de tratamento e os resultados são muito bons. E seria o que o tratamento? Bioestimulador? Os bioestimuladores, os preenchedores, os lasers, tá? Para clareamento e até o ultrassom microfocado. Tá, eu percebo às vezes mulheres idosas que eu atendo, né? E às vezes com o mesmo parceiro da vida toda ou parceiros novos, e aí começa com essa inquietação. Então é real, né, que existe e bom saber que tem tratamento. A gente vê mesmo isso, né, no consultório ginecológico, as mulheres com envelhecimento, com a menopausa, vem uma queixa de que perdeu uma elasticidade, que está mais murcho pela perda de gordura. Uma coisa interessante, pacientes pós-bariátrica perdem muita gordura e perde um volume na região genital que faz muita diferença. Então, a autoestima da mulher muda. É claro que a gente não precisa buscar uma padronização nessa região, não é essa a intenção, mas a intenção é que a mulher se sinta bem para que a vida sexual dela também tenha esses ganhos, né? Uma coisa interessante da gente pontuar, que a gente está falando de vulva, a parte externa, pele, mas a gente tem também as alterações de dentro da vagina, né, que é a região interior, que já é uma mucosa, que também sofre essas mesmas alterações. Não é visível, mas aí vem um ponto muito mais importante, que é o funcional, né, a vagina, o funcionamento dela, com ressecamento, com dor, com incômodo na relação sexual, e aí vem incontinência urinária. Da micção, né? Exato. Isso que eu ia perguntar. Então a gente também usa tecnologias, mas aí no caso da vagina a gente tem o laser, os preenchedores não tem tanto esse papel. Apesar que também existe preenchedor com ácido hialurônico, tipo o skin booster que a gente faz no rosto, a gente consegue fazer na parte vaginal para ele puxar água, hidratar, melhora muito fissura, que são aqueles cortezinhos da região. Então a pele, a mucosa dessa região também sofre muito e completa qualidade de vida também a gente às vezes abordar em algumas pacientes. Muito bom. Mas e esses tratamentos da vagina, eles são muito importantes. Eu vejo algumas pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Sim, sim. E você mantém uma vida sexual e um conforto mesmo sem a reposição. A linha de tratamento número 1 para síndrome geniturinaria, que a gente chama, que são as alterações da menopausa ali na região da vagina e da bexiga, uretra, é reposição hormonal.
Então, esses tratamentos, eles vêm para complementar e eles vêm para assumir um papel, né, primário nessa paciente que tem contraindicação. Então, ou a gente faz o tratamento conjunto naquela que pode fazer tudo, e é sempre melhor você conseguir oferecer tudo para ela, ou uma alternativa sensacional para aquelas mulheres que sofrem e que não conseguem, né, fazer a reposição hormonal. De vida, excelente. Raquel, e agora a gente tem outro quadro aqui no programa, que é Ninguém Fala Sobre Isso, e aí geralmente um seguidor manda uma mensagem com alguma dúvida. Vamos ver o que ela trouxe aí pra gente. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Souza Lima, tenho 52 anos e sofri de acne na fase adulta. E é um assunto que eu percebo que as pessoas não falam muito. Eu fiz tratamento com a doutora Raquel Guerra, usando medicação tópica e medicação oral. Hoje eu tô livre da acne, mas eu queria saber por que as pessoas não falam sobre isso. Que legal. Tá com a pele linda, sua paciente. A Cris tá mesmo, a gente viveu um momento difícil. Apesar de ninguém falar sobre isso, é muito comum a acne na mulher adulta. Eu tive muita e não sabia, tá vendo? Ela é frequente e multifatorial. A gente tem aqueles que tiveram acne na adolescência e que voltam a ter acne na fase adulta, mas medicação, os tratamentos hormonais, hoje reposição hormonal, reposição com testosterona, é um motivo cada vez mais frequente de acne adulta. Mas mais comumente os cosméticos usados de forma inadequada, maquiagem, esses cuidados aí de skincare inadequados, né, um produto mais hidratante ou mais oclusivo, eles podem fazer essa acne. E ela costuma ser mais grave ou não? Mesma coisa, porque eu tinha grandes acnes mesmo, sabe? Aquelas acnes. Isso tem a ver com a reposição também ou não? Você falou que tem, pode ser, né? Pode ser, pode vir na reposição. E ela pode ser mais inflamatória ou menos, mas a grande característica, e você até mostrou, a acne da mulher adulta, ela é mais aqui, da mandíbula e pescoço. Isso. Muito ela bem, muda a localização. Vamos saber mesmo. Gente, muita coisa legal, né? Nossa, Raquel, a gente vai precisar terminar. Foi um momento super enriquecedor para todos nós e com certeza para quem está em casa. Queria te agradecer a presença e te perguntar que mensagem que você quer deixar para quem está nos assistindo, né, sobre os cuidados da pele. Bom, gente, primeiro é um prazer enorme para mim, eu estou muito feliz de ter estado aqui com vocês e grata. E eu acho que o grande recado qualquer momento é um momento para a gente começar a tratar, que faz diferença. Se quem está aí é mais jovem, começa logo, muda a qualidade, o estilo da vida, busca uma vida mais saudável, um cuidado maior. Agora, se já está com 50, 60, 70, qualquer hora a gente vê diferença. A gente colhe o fruto do cuidado muito rapidamente e vocês vão atestar isso. Obrigada, Raquel. Adoramos, foi muito aprendizado com você, viu? Muito mesmo, Raquel. Muito obrigada, viu? Assim, foram muitas coisas esclarecedoras, até pra gente que é médico, então assim, eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai amar. E aí é isso, né, gente? Se inscrevam no canal, deixem dúvidas lá e até sugestões que vocês querem que a gente traga aqui de assuntos relevantes, que vai ser muito bacana a gente poder trazer novas pessoas tão bacanas quanto a Raquel. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.